Me avisem se aparecer. Agora. Aparecendo. Computador travou um pouquinho. Aqui. Bom, gente, comecei a gravar. Quero agradecer de novo a professora Sheila pela oportunidade de conversar com vocês sobre o TCC um pouquinho. O que eu fiz hoje, a minha intenção é fazer um resumo de como é que trabalha com a pesquisa, um resumo bem geral, viu? Mas dando algumas dicas para evitar problemas, como a professora Sheila falou, de plágio, de não saber como citar a informação. Eu fiz um resumo para vocês bem básicos de como trabalhar com a pesquisa e com a escrita acadêmica hoje. Então, vamos lá. O tema da nossa conversa hoje sobre o TCC é 100 medos da escrita acadêmica. Eu já percebi que muita gente tem medo de escrever, da escrita acadêmica, de monografia, artigo, mas, em parte desse medo é porque a gente não aprende isso na escola, né? Esse primeiro contato com a escrita acadêmica, a gente tem na universidade. E, às vezes, ele vem com traumas, com uma série de coisas que são desnecessários. Eu tive uma experiência muito feliz na academia, na universidade, com escrita acadêmica, foi totalmente sem traumas. Então, eu acho que isso ajuda muito o aluno a seguir para frente. Vou dividir isso com vocês hoje. Meu nome é Raquel, eu sou professora aqui da UFRR, do curso Leducar, da licenciatura de Educação do Campo, das turmas de CNM e CHS. E vamos lá. Eu vou tirar do modo apresentação, que aí eu vou aceitando os colegas quando forem entrando também. Acho que na apresentação não dá. Aqui. Pronto. Bem-vindo a todos. Então, primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que toda pesquisa científica, ela começa com uma pergunta. A minha orientadora, ainda na graduação, ela falava assim, aí chega aquele aluno falando, eu vou fazer uma pesquisa em biologia ou em química, falando, eu quero pesquisar por que a Coca-Cola faz mal. E aí ela brincava e falava, não, você tem que pesquisar se a Coca-Cola faz mal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que delimitar quando fala de pesquisa acadêmica é que não dá para pesquisar se não partir de uma pergunta, porque senão você já mata a sua pesquisa logo. Se a Coca-Cola faz mal, se eu já sei isso, por que eu vou pesquisar? Então, a primeira coisa que a gente tem que delimitar é que sempre se começa com uma pergunta. Outro exemplo, eu vou estudar a importância da leitura na escola, mas o quê? Você vai estudar Deus da sua criação, vai estudar tudo. O que é importante na escola você vai estudar? Eu quero saber a importância do estágio no Leducar. Então, eu preciso delimitar isso melhor. Por exemplo, quero pesquisar se a Coca-Cola faz mal. Ou, qual é o papel da leitura nas aulas de língua portuguesa no 6º ano do ensino fundamental? Vocês percebem a diferença entre essa segunda pergunta? Qual é o papel da leitura nas aulas de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental? De eu vou estudar a importância da leitura na escola? Quanto melhor o recorte, mais fácil de seguir a pesquisa. Outro exemplo, como o estágio de geografia contribui para a formação docente no curso de educação no campo? É claro que esses recortes vão se fazendo melhores no decorrer da pesquisa, vai delimitando mais para poder explicar melhor. Mas você já começar com uma pergunta bem recortadinha, já é metade do caminho andado para sua pesquisa, tá bom? Outra coisa, para fazer uma pergunta, você tem que saber alguma coisa. Eu preciso saber sobre o assunto para elaborar uma boa pergunta. Como é que eu vou saber que eu quero estudar leitura nas aulas de língua portuguesa, se eu não sei o que acontece de leitura nas aulas de língua portuguesa? Como é que eu vou saber que eu quero estudar o estágio de geografia se eu não sei nada sobre estágio, nem sobre geografia? Então, o primeiro passo para saber o que eu quero pesquisar é ler. Raquel, eu gosto de literatura infantil. Então, o que eu sei de literatura infantil? Quais são os autores que tratam disso que eu já conheço? Primeira coisa, eu vou ter que pesquisar para poder fazer uma pergunta. Na minha graduação, eu estudei Monteiro Lobato com a professora Marisa Lajolo, e a primeira tarefa que ela deu para a gente começar a iniciação científica foi ler a biografia do Monteiro Lobato. Eu lembro que na época eram uns 22 alunos, né? Que queriam fazer a iniciação científica com ela. Viramos 5. Por quê? A biografia do Lobato tinha mais de 600 páginas. Então, os que seguiram a leitura, que
que leram os 2 tomos, as 600 páginas da biografia, continuaram a pesquisa com ela. O que eu quero dizer com isso? Para começar a fazer pesquisa, para fechar a pergunta, a gente precisa estudar bastante sobre o tema, para ver se gosta do tema, se é aquilo que eu imagino mesmo, se não. Depois, eu estou estudando, eu tenho um tema em mente que eu gosto. Seja literatura infantil, seja ensino de matemática, seja marketing de futebol esportivo, independente de qual seja o tema. Eu tenho um tema em vista. O que eu vou fazer? Encontrar um orientador que estude o seu tema de interesse. Eu até brinco com os alunos, acho mais fácil. Eu gosto daquele professor, eu me identifico com o jeito dele. Então, fale com ele e veja o que ele estuda primeiro. Tente alinhar a sua pesquisa à pesquisa dele. É muito mais fácil quando isso acontece. Você tem um professor que você gosta, que se identifica, gosta com a área de trabalho dele, tente se alinhar primeiro com a pesquisa dele. Porque pode acontecer de você gostar muito, por exemplo, da professora Sheila. Eu gosto muito da professora Sheila. Gosto muito de como ela trabalha. Mas se eu pego um tema muito longe da área de trabalho dela, dificilmente ela consegue me ajudar. Ela consegue me orientar. Então, a minha dica primeiro é encontre um orientador. E a partir do que ele estuda, você acha o tema. Outra coisa, leia e pesquise sobre o tema. Veja se faz sentido aquilo para você. Porque você vai trabalhar com aquilo por bastante tempo, né? Deixa eu ver. Bom dia, gente. Bem-vindos que entraram agora. Então, primeira coisa, encontre um orientador que você se identifica, que você acha que vai fazer um bom trabalho com ele. Depois, faça um caderno de campo. Eu vou explicar aqui no próximo slide como é que funciona esse caderno de campo. Mas eu acho imprescindível, assim, muito, muito necessário. Encorajo muito vocês a fazerem um caderno de campo. E, por fim, a partir disso, você vai encontrar uma boa pergunta. Você tem um orientador que você gosta, que você identifica, conversa com ele. Ele vai passar leituras sobre o tema para você fazer. Você vai anotar aquilo tudo ali e, a partir daí, você encontra uma pergunta para a partir da sua pesquisa. Esses são os primeiros passos para você ter uma boa pesquisa. Raquel, mas isso serve para TCC só? Não. Esses primeiros passos servem para TCC, para mestrado, para doutorado, independente do nível de pesquisa que você esteja, você seguindo por aí não tem erro. É bem difícil de dar alguma coisa de errado. O caderno de campo que eu estou falando, o que é isso? Caderno de campo, para mim, é uma coisa muito simples. E aí cada um faz do seu jeitinho. Eu costumo orientar os alunos a pegar um caderno muito simples. Eu estava com o meu aqui, acho que meu filho levou para lá. Eu costumo usar isso até hoje, uns cadernos pequenininhos, cadernetas. Quanto mais simples, mais leve, mais fácil de levar para os lugares, mais funciona esse caderno, na minha opinião. E como é que funciona? Por exemplo, eu comecei a ler hoje um livro, O Minotauro, do Monteiro Lobato. Para o meu trabalho, esse livro serve. O que eu vou fazer? Eu vou transcrever a referência igual está aqui, como se fosse citar, antes de começar a ler o livro mesmo. Põe lá o nome do autor, o livro, a edição, a cidade, editor, o ano. Coloca lá. E aí, conforme eu for lendo e for me interessando os trechos, eu ponho lá, abre aspas, o trecho que me interessou, fecha aspas, e a página. Raquel, mas por quê? Porque aí você vai construindo o seu pensamento, vai construindo o seu texto. Quando você for começar a escrever, você não vai pegar o livro e ficar folheando, vendo onde está, olhando grifos. Eu acho que organiza mais e sistematiza. Você ganha tempo com isso. Então, aqui, por exemplo, abre aspas. Emília ficou surpresa com a esperteza de Aspásia, fecha aspas. Esse trecho eu gostei, acho que tem a ver com o meu trabalho. O que eu coloco? Olha, a personagem aparece em 2 obras do Lobato. Essa parte abaixo da citação é comentário meu. Eu sei que fui eu que escrevi. Tá? Então não tem problema. Gente, eu vou fazer só um intervalo, só um minutinho aqui, rapidinho. Vamos fazer uma coisinha aqui. Não é, Milena? Oi, turma. Bom dia a todos e um abraço afetuoso, com saudade. Já voltei. Bom dia. Raquel, Oi.
Foi até bom, porque enquanto você deu uma saidinha, a Ana Leide disse bom dia a todos, né? E o áudio dela tá bem mais alto do que o seu. Eu tava pensando que era uma coisa com a minha conexão, mas eu acho que tá geral. Tá melhor agora, Sheila? Sim, obrigada. Ótimo. Eu vou segurar o microfone aqui mais perto. Que bom. Posso continuar até aí? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu tô com 2 crianças aqui em casa. Então, eventualmente, pode acontecer alguma coisa desse tipo. Então, eu estou lendo a obra, o caderno de campo, ele orienta muito nisso. E aí, por que eu falo que ele tem que ser pequeno, leve? Porque você vai no shopping, vai ao shopping, vai na casa da amiga, leva seu caderno de campo junto. Por quê? Porque quando você está pensando em pesquisa, as coisas vão aparecendo. Eu tinha um amigo, o Eiran, da Biblioteca Monteiro Lobato, que ele falava que pesquisador tem um anjinho da guarda que manda umas coisas na sua mão. Então, é uma brincadeira, mas eu acredito muito nisso. Quando você está pesquisando um assunto, as coisas vão aparecendo. E se você está com um caderninho ali para centralizar tudo, para organizar tudo aquilo, é muito mais fácil depois. Claro, pode ser um aplicativo, um bloco de notas, cada um usa a ferramenta que quiser. Para mim, o caderno papel ainda funciona muito bem. Outra sugestão. Uma boa pergunta. Como é que eu sei que eu vou fazer uma boa pergunta? Primeiro, a pergunta ela delimita o tema e já indica o caminho para a resposta. Então, conforme você vai pesquisando, vai fazendo a pergunta, ela já vai te indicando que ferramentas você vai fazer para indicar o caminho. Outra coisa, não dá para eu saber qual é a metodologia que eu vou usar de cara. Às vezes é o objeto de pesquisa que te diz isso. A pergunta, ela geralmente nasce a partir das leituras iniciais da pesquisa. Então, você encontrou um orientador que você gosta, ele te deu algumas orientações de pesquisa, você leu alguma coisa a respeito, a partir daquelas leituras, a sua pergunta surge, geralmente. E a pergunta pode mudar, ela quase sempre muda ou se delimita durante a pesquisa. Então, isso é muito importante. O que mais? A metodologia. A metodologia que eu vou escolher, ela é escolhida de acordo com o objeto de pesquisa. O que eu vou precisar para responder aquela pergunta que eu fiz? Que meios eu vou ter? Por exemplo, semana que vem, uma orientanda minha vai defender o TCC dela. E ela quis saber como é que um programa, o Residência Pedagógica, ele ajuda na formação do docente do Leducar. Para responder essa pergunta, ela usou algumas ferramentas, ela usou entrevista, ela fez pesquisa bibliográfica, uma série de coisas. E que se fosse outra pergunta, ela usaria outras ferramentas. Então, o tipo de metodologia que você vai usar depende da pergunta que você fizer, do seu objeto de pesquisa. E a metodologia, ela pode ser exclusivamente teórica, ela pode ter entrevistas, experimentos, de acordo com o seu objeto, tá? E uma coisa muito importante, a revisão bibliográfica, ou seja, você procurar livros, teses, monografias, dissertações, sites, blogs que falem sobre o assunto, isso não acontece só no começo da pesquisa, isso acontece em todas as etapas. Você sempre pode aparecer algum dado importante. Por exemplo, no meu doutorado, eu pesquisei a biografia da Purezinha Monteiro Lobato, a mulher do Monteiro Lobato. E eu fui indo na pesquisa bibliográfica, pesquisando no acervo o tempo inteiro. Um mês antes de defender a tese, eu achei o diário da Purezinha. Imagina só com o meu desespero. Estava já para acabar o trabalho, eu achei um documento incrível, inédito. Isso para dizer o quê? A gente nunca para de pesquisar. A gente, em todas as etapas da pesquisa, você está buscando novos livros, novos teóricos, para enriquecer seu trabalho. E aí, mãos à obra, né? Você já tem um orientador. Com o orientador, você define o que a gente chama de um esqueleto do trabalho. O que é esqueleto? É o que eu chamo de esqueleto. É uma sequência de tópicos, que vão ser os futuros capítulos, que serão respondidos com texto. Tá, por exemplo, eu vou pesquisar a literatura infantil. Eu já fiz algumas leituras. Então, que tópicos posso dividir? Aquelas leituras que eu fiz, como que eu posso dividir o meu trabalho? O que eu imagino de capítulos? Eu fiz lá uma sequência de tópicos. A partir desses tópicos, eu já fiz as leituras no caderno de campo, pus lá as citações. O que eu vou fazer? Digitar as citações e comentários do caderno de campo nos documentos do texto. Porque, gente, não sei vocês, mas eu acho o Word, aquela folha em branco, desesperadora. Eu nunca sei o que escrever, como começar. Eu não gosto.
Então, qual é uma técnica que eu uso? Eu coloco lá o título ou o tema que eu vou trabalhar, digito as citações que eu vou trabalhar primeiro e depois eu vou colocando meus comentários, vou costurando o que eu chamo, costurando o texto. Isso é uma coisa boa porque você evita o plágio também. Se eu já coloquei lá a citação, já pus ela da forma certinha, eu estou falando de quem é o texto, então não está plagiado. Isso já facilita e já ajuda em 2 aspectos. Por um lado, eu não tenho aquela folha em branco do Word, eu tenho uma ideia, uma sequência de pensamento. E por outro, eu estou dizendo de quem é o texto. Isso já facilita também. Se tiver muito rápido, vocês estiverem com dúvida, podem me interromper, viu? Não tem problema nenhum, não. E depois, as suas palavras, né? Eu fiz lá a sequência dos tópicos, coloquei as citações que eu peguei no meu caderno de campo, meus comentários, estou costurando o texto direitinho. Mas tem parte do texto que é você, é o autor. Seja no TCC, na monografia, na dissertação. É claro, o texto inteiro é seu, mas tem parte do texto que, mais do que nunca, é você que tem que falar. É a sua voz que vai aparecer. Por exemplo, a introdução. Na introdução, você apresenta seu texto para o leitor. E eu sempre digo, imagina que seu leitor não sabe nada sobre o tema. O que ele precisa saber para entender seu trabalho? Eu costumo dar pensar no meu trabalho, eu dou para minha mãe ler, para o meu pai ler, que são leitores de nível médio, que não estão envolvidos com literatura, crítica literária. Você pode fazer isso com um amigo, com um colega da faculdade. Ou imaginar aquela pessoa que não sabe sobre o seu tema, o que ela precisa saber para poder entender seu trabalho? A introdução é como se você pegasse seu leitor pela mão e levasse para conversar com você sobre esse tema. Então, sempre nisso, pense num leitor que não sabe sobre o tema. Porque às vezes a gente está tão envolvido com a leitura, com as coisas, e fala, isso é óbvio. E não é óbvio, né? Eu acho que a leitura tem que ser, o texto tem que ser democrático, tem que disponibilizar para o máximo de pessoas possíveis conseguirem ler. E depois, no final, as suas considerações. O que você descobriu ao fim da pesquisa? Que contribuições o seu texto pode dar à discussão sobre o assunto? No final, o que você tirou de proveito desse texto, dessa pesquisa? O que você acha sobre aquele assunto? E aí eu gosto de sugerir, quando eu trabalho para licenciatura, eu pergunto, é possível propor alguma sequência didática ou atividade prática a partir do seu trabalho? Às vezes não é possível, mas se for possível, é interessante. Se eu estou fazendo um mestrado em educação, o que eu estudei, o que eu posso contribuir de material didático, de sequência didática para ser aplicado na sala de aula? Porque a gente tem uma dificuldade na universidade, nossa área especificamente. Às vezes, o ambiente acadêmico fica muito distante da sala de aula. E a gente sente isso. Como é que a gente pode aproximar? Como é que a gente pode ajudar a nossa pesquisa a chegar na sala de aula? Se o trabalho puder contribuir de algum jeito, isso é ótimo. E, por fim, os elementos pré e pós-textuais. Lembrando que eu estou fazendo bem um resuminho do processo de pesquisa, de escrita aqui, né? Escreva um resumo com as principais informações do texto. Resumo você escreve no final, por quê? Ele tem que ter cada parte do texto explicada. Seja claro no resumo, porque é a partir do resumo do seu texto que ele vai ser encontrado. Eu sei que dá desespero às vezes, as pessoas querem pegar trechos, pedaços e sair colando no resumo. Não faça o seu resumo Frankenstein, sabe? Faz direitinho um resumo claro, dizendo quais são os seus objetivos, o que você faz. Porque quando o pesquisador for lá num banco de dados, seja da CAPES, da FAPESP, for procurar, ele vai encontrar seu texto pelo resumo. Se você quiser, não são obrigatórios, mas eu acho interessante, escreva uma epígrafe. Pegue um texto que representa alguma coisa para você, que conversa com o seu texto, uma poesia, um trechinho de um outro livro, e coloque como epígrafe do texto. Você quer fazer uma dedicatória, dedicar esse trabalho para alguém, para amigos, família, fazer agradecimentos? Esses elementos não são obrigatórios, mas são interessantes no texto acadêmico. Trazem uma pessoalidade, mostram que não é um robô que está fazendo aquilo, né? A gente sabe que é um trabalho sério, rigoroso, mas tem uma pessoa fazendo aquilo e tem um processo. Talvez nesse espaço a gente dê um caráter mais pessoal. E eu acho que minha última dica de hoje é, se possível, trabalhe todos os dias com seu texto.
Nos dias de maior disposição, aproveite para escrever, desenvolver ideias, argumentos. Nos dias de menos disposição, porque ninguém é de ferro, né? Tem dia que você não está bem, não está se sentindo legal. Então, pega esses dias mais chatos, digita citações, organiza o arquivo, põe número de páginas, arruma a formatação, faça a lista de figuras, organize as referências bibliográficas. Sempre tem algo para fazer no texto. Então, não perca tempo, sabe? Se você se organiza, se você tem todos os dias uma horinha, meia horinha, use esse tempo. Se você se propõe a trabalhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sabe? Seja disciplinado. Ah, Raquel, mas hoje eu não tô com dor de cabeça, hoje eu não tô legal. Faça uma coisa menor, mas faça alguma coisa. Porque quando o tempo passa rápido e para perder prazo é muito fácil. Bom, esses são minhas dicas, meus conselhos gerais para trabalhar com texto acadêmico. Aqui estão meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa. E aí, eu passo a palavra para vocês, né? Se alguém tiver dúvidas, comentários. Agora, para ter conversa de verdade, só um pontapé para a gente começar a nossa conversa. Se a Sheila quiser começar para mediar a conversa, que eu puder ajudar, estou aqui à disposição. Ficou claro? Vocês têm dúvida do que eu falei? Falei tudo muito rápido. Eu quero um feedback de vocês. Deixa eu ver aqui o chat como é que tá. A Nazaré falou, eu gosto disso também, professora. Eu perdi alguma coisa. Você falou, eu gosto disso, do que, Nazaré? Ah, esse material eu posso disponibilizar para vocês sim, não tem problema nenhum, Francinete. Oi, temos uma convidada especial na aula aqui agora. Mileninha. Não é, Milena? A Milena. Sheila? Oi, Raquel. Oi, com a participação da Milena agora. Ei, Milena! Diga esse monte de janelinha aí que o povo fica todo escondidinho. Mas é porque a internet aqui de casa tá muito ruim, gente. Olha, eu não sei o que eu faço com ela mais, não. Bom, meninos, sintam-se à vontade. A Nazaré abriu a câmera ali se quiser falar alguma coisa, né? Eu acho que tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque é muito bacana quando a gente encontra uma pessoa assim, né? Com generosidade suficiente para compartilhar com a gente, né? As dicas, né? E é muito bom ouvir, às vezes, a mesma coisa de uma outra pessoa, né? E, claro, todo mundo tem a sua experiência, todo mundo acrescenta um pouquinho, né? Então, é muito legal para quem está começando, né, a pensar na pesquisa, né, do TCC, mas é muito legal também quem está no final do curso, né, e fala assim, pronto, eu acabei aqui, né, a minha primeira formação, né, que a licenciatura é só formação inicial, mas eu tenho outros caminhos, né. No curso a gente tem muitas pessoas boas, assim, né, que tem toda a capacidade e condição de seguir, né, de ir para o mestrado, né, para o doutorado, né, e também tem aqueles que são muito bons, né, mas não querem, né, seguir essa linha acadêmica, né, mas que vão se tornar bons professores, né. Então, assim, acho que contribui muito ouvir, né? Gostei do caderninho de campo, eu tô achando, viu, Raquel, que tem algumas pessoas aí que vão balançar, sabe, para literatura, sabe? Até eu aqui fiquei com vontade de estudar mais o Monteiro Lobato. Que bom, estão super convidados, eu acho que vale super a pena, porque a literatura permite a gente transitar pelas disciplinas, né? Tem uma aluna nossa, a Gessiane, que está vendo literatura com geografia, outra do CNM, que está vendo literatura com matemática. Eu vou fechar a câmera só um pouquinho, que a Milena quer mamar, mas a gente continua por aqui. Então, a literatura dá essa possibilidade pra gente, né? O caderno de campo me ajuda, viu, gente? Viu, Ana Leide? Ele é uma ferramenta importante para mim. Isso eu aprendi com a professora Marisa. Ela deu um caderninho pra gente no primeiro dia, já uma brochurinha bem fininha, e eu levo até hoje. Tem vários cadernos. Oi, Francinete, bom dia! Oi, professora Raquel. Bom dia a você e a todos. Tudo bem, que bom hoje estar aula aqui com você. Não, está ótimo. Eu vou dar uma olhada quando você me mandar o material, só para me situar mais. Ah, o professor Felipe falava da importância do caderno do campo. A Ana Leite está falando. Eu acho essencial, Ana.
Estou aqui à disposição de vocês para perguntas, para dúvidas. Eu quis fazer bem um resumão mesmo da pesquisa, de como a gente trabalha com texto acadêmico, para não ficar com medo, porque não precisa ter medo da monografia, do TCC. Brígida, como é que você está no mestrado? Conta pra gente. A Nazaré. Oi, Diga, Brígida. olá, desculpa, eu tava comendo. Mas Imagina. assim, não, tranquilo. Tá interessante, tá indo em fase final. É difícil, não é fácil. E para quem está começando agora e que está desenvolvendo, tempo e atenção é fundamental, né? E dizer que foi um prazer participar dessa live aí de vocês. E todo conhecimento é válido. Então, obrigada, Raquel. Eu entrei no Face por acaso e sempre a gente tem dúvida. Sim. Todo tempo a gente tem dúvida de algo. E é isso. Eu só quero agradecer e que todos façam uma boa dissertação, uma boa tese, um bom TCC e que desenvolvam, né? Desenvolver é difícil, dá trabalho, é cansativo, mas é gratificante no final. Com certeza. Obrigada, Brígida. E nossos alunos do Leducast, TCC, têm alguma dúvida? Eu posso ajudar em alguma coisa? Oi, Darlene, bom dia. Falei há pouco do seu trabalho, Darlene. Ana, tudo bem? Ana Leide tem dúvida? Ana Leide está também no TCC, já caminhando para o final do TCC. Como é que estão? Eu posso ajudar alguma coisa a vocês? Você tem alguma pergunta? Bom dia, Oi, Ana. bom dia, professora. Bom dia a todos na sala. É um prazer e uma oportunidade única de estar nessa manhã, nesse aprendizado riquíssimo, que com certeza ampliou bastante nossa visão com relação ao TCC. Porque eu acredito que quando se fala em TCC, no primeiro dia que entra-se na universidade, todo mundo treme. Sim. A gente olha assim e diz, nossa, esse bicho aí vai me engolir lá na frente. E não vai, Ana? Não, mas assim, tanto é que os professores, uma coisa muito legal do grupo do Leducar em relação aos professores é que eles sempre nos tranquilizaram em relação a isso. Sempre eles diziam, gente, não é, participem quando tiver as defesas, venham para vocês verem, que vocês vão se familiarizando, vocês emocionalmente, vocês já vão se acalmando, né, vão se tranquilizando. E interessante que, quando você mencionou o caderno de campo, o professor Felipe, nosso amado professor Felipe, ele sempre frisou isso. Ele disse, gente, até hoje eu tenho meu caderno de campo. Quando eu iniciei lá atrás, quando eu comecei meus primeiros passos, e me ajudou muito, e me ajuda até hoje. Porque o conhecimento é algo que vai se renovando a cada dia, né? E como a professora Sheila colocou, nós somos muito privilegiados, porque por essa manhã estar aqui, porque de uma maneira muito simples, você conseguiu esclarecer, pelo menos, dúvidas que eu ainda tinha, né? E eu sou muito grata por poder participar desse momento, e pode ter certeza que eu vou lhe perturbar lá no seu privado depois. Perturbe, imagina. Eu perturbo mesmo. Porque, assim, professora, eu acredito que, como eu tive a oportunidade de observar algumas defesas, né? E, assim, a gente vê o nervosismo que fica quando você vai defender, e temas, e a apresentação de trabalhos ótimos, trabalhos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de poder ver defesas maravilhosas quando podíamos ainda participar, né? Então, é uma coisa que ajuda muito. Ajuda por quê? Porque você vai vendo e vai se preparando, tanto emocionalmente, psicologicamente, para isso. A gente sabe que, como a colega que passou aí, ela falou que é difícil, porque você vai produzir, né? Até nascer a bendita pergunta, a professora Sheila sabe disso, que professora, eu sei o que eu quero fazer, eu só não consigo colocar nesse papel. E ela diz, Ana, calma, pensa. Eu digo, professora, meu tique dá para fundir os dois aqui. Mas E é um eu tô processo mesmo, Ana. É um processo. E assim, professora, eu não tenho tanta dificuldade com leitura, eu nunca tive, graças a Deus. Eu sempre fui uma menina que sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler, sempre gostei de anotar, tenho facilidade. Mas quando falou isso, inicialmente travou. E tanto é que o meu TCC, o meu tema,
ele mudou 2 vezes. Ele mudou Isso é 2 natural, vezes. viu, Ana? Muda Né? 2, 3, 4 vezes, até a gente achar um tema de trabalho, isso acontece mesmo. Sim. Aí, nos estágios, ajudou muito para poder ir nascendo a pergunta. E eu digo que os estágios, quando você faz um estágio, e o estágio presencial, como foi feito o nosso, né, de quem teve a oportunidade de fazer um estágio presencial, é muito enriquecedor, porque você vive ali a realidade, você está ali no dia a dia, né? Você está compartilhando tudo, desde a administração, desde as expressões dos alunos, comportamento. E o meu tema surgiu justamente de uma pergunta que saiu da aula de sociologia, quando o doutor Sérgio pegou e falou sobre como poderíamos usar a música, né? Se poderíamos usar. E eu gosto muito de música, né? Eu sou movida à música. E então eu peguei e disse, eu vou levar isso para minha, eu vou deixar isso aqui. E aí nasceu. E no meu estágio eu trabalhei com a música, no estágio de história, no estágio de geografia, para mim poder começar a conciliar isso. Eu disse, quer saber? Eu vou falar sobre isso. Como é que eu posso usar ela como ferramenta? E até onde, né? Sim. E aí a sua explanação nessa manhã foi muito boa. E eu também vou querer esse materialzinho aí, que vai me ajudar muito, bastante, viu? Vai me ajudar a direcionar as coisas. Porque tem momentos que a gente parece que vai direitinho, e quando pensa que não, meu Deus, parece que eu fiz tudo errado, vou voltar. Mas, assim, a gente ter tranquilidade, uma dica muito legal, trabalhar todos os dias, mesmo que seja pouco tempo, mas trabalhar, não deixar de trabalhar. E é uma coisa que a gente tem que aprender a ser disciplinado, né? A gente tem que saber ser disciplinado, ser persistente e ter vontade de fazer, sempre deixar fazendo alguma coisa e pedir ajuda quando não está conseguindo, né? Então, Sim. professora, parabéns por esse encontro nessa manhã. É muito proveitoso, para mim é muito enriquecedor, tirou muitas minhas dúvidas, um material muito bom e com certeza que vai ser aplicado aqui agora. Vou olhar o TCC já com outro ângulo. Ai, que bom, Tá. Ana. Agora, o que a Ana falou é muito importante, viu, gente? Você assistir defesas de TCC, de mestrado, doutorado, isso é fundamental. Agora, a gente está no ensino remoto, não é possível fazer presencial, mas sempre que tiver disponível um link que você puder assistir, as defesas de TCC são públicas. Então, nossos alunos vão defender agora a partir da próxima semana. Sempre que você puder, assista, se familiarize, isso é muito mais fácil. Você tem razão. E essa questão do nervosismo é natural. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredo, né? Um dia antes dos grandes eventos, da apresentação da monografia, da dissertação, da minha tese, eu esquecia tudo. Se pudesse, eu não sabia nem meu nome um dia antes. Me dava um apagão assim que eu esquecia. Eu falava, ai meu Deus, eu não vou conseguir falar nada. E no dia as coisas acontecem, volta tudo, você estudou aquilo por muito tempo. Mas esse nervosismo inicial é normal. Então fiquem tranquilos. Isso de um dia antes você esquecer tudo comigo acontece sempre, sempre. Eu não sei dizer quanto é mais nem quem. Como é seu nome? Não sei, eu esqueço. As coisas, acho muita informação, mas é tudo normal, faz parte do processo de aprendizado. Não é só com você que isso acontece. Então, acho que isso é importante compartilhar. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Eu tentei colocar tudo em linhas muito gerais, para poder facilitar, para vocês terem uma visão do processo. Tanto para os alunos que estão acabando o TCC, que é o caso de alguns agora, como os calouros que estão chegando, a Ednet está aqui, para ter uma ideia de como é que acontece a pesquisa de verdade, né? Sheila? Oi, Raquel, tô escutando. Eu gostei, né? Acho que a Analeide traz elementos, né, importantes que reforçam aquilo que você falou, né? Eu gosto quando ela fala da questão da persistência, né? Porque às vezes a ansiedade cria uma certa dificuldade, né? A pessoa quer que a coisa venha muito mais rápido, né, do que é realmente. E para que a gente consiga definir, né, inicialmente a pesquisa, a gente precisa de leitura, né? Eu estou bastante feliz com os meninos que estão aqui, né, que estão começando agora a escrita do projeto, né, porque eles já entenderam isso, né? Eu combinei com eles as leituras e sempre a turma reclama, né, quando a gente pede leitura. Eu fiz
aquela explicação básica do tipo, gente, não cai do céu, né? Se a gente não conhece minimamente o tema, a gente não sabe nem o que perguntar, né? A gente não consegue definir o que a gente quer pesquisar dentro dele, porque muitas vezes o aluno tem interesse, né? Muitos, logo no início do curso, já definem, né, interesses, né? Mas para transformar isso numa intenção de pesquisa e transformar essa intenção de pesquisa em pergunta, né, dá um certo trabalho, né? Requer leitura. Então, é legal a gente entender esse movimento, né? Entender o movimento de correção, né? Que o texto ele não vai ficar pronto da primeira vez que a gente escreve, né? Que muitas vezes eu estou passando por isso agora, né? A gente está fechando o texto da minha orientanda que vai defender a dissertação agora no final do mês, né? A gente tem agora que entregar para a banca, né? No início da próxima semana. E como que coisas que ela tinha escrito lá no começo, ela já traz uma visão muito mais madura no final. Eu falei assim, pronto, agora vamos alinhar, né? Vamos rever o que precisa ajustar ali no início para ficar o texto todo, né, no mesmo nível, né? E é isso, aí vai crescendo, a escrita vai crescendo, né? A maturidade que a gente vai ganhando, né? De acordo que a gente vai lendo mais sobre o tema, de acordo que a gente vai escrevendo e refletindo sobre o tema, né? O caderninho é clássico, né, gente? Todo orientador pede. O meu orientador de doutorado falava assim, olha, tuas meninas estão na escola, vai buscar elas andando, né? Porque você vai pensando, porque é aquele momento também da gente sair do texto, sabe? Porque às vezes a gente está muito ligado à escrita, para, né, de pensar sobre ele, né? Eu falo muito com eles também, principalmente nessa fase inicial, quem está começando, a gente tentou esse exercício com a definição do tema, né? Então, pede para um colega ler, né? Porque, de repente, se o teu colega não consegue entender, é porque está faltando elementos ali no texto, né? Para dar ao leitor, né, o entendimento necessário, né? Então, assim, esse exercício é muito legal. A gente fez isso, inclusive, em doutorado também, né? Quando... para mim foi pesquisa 1, se eu não me engano, ou pesquisa 2, não lembro, acho segundo semestre, né? A gente estava ali ainda na fase de terminar o projeto, né? E um teve que ler o trabalho do outro para fazer comentários, né? Então fez parte do trabalho também. E é importante, né, a gente tomar esse cuidado. Às vezes as coisas que estão claras, né, para a gente, não estão tão claras assim no texto, né? Então é um elemento também para lembrar, né? Acho que é isso, meninas. Sheila, que você falou, eu achei assim essencial e esqueci de falar, inclusive. Revisão. O texto pode ser reescrito N vezes, viu? Se o orientador manda 2, 3, 4, 5 vezes, não quer dizer que esse texto é ruim. Quer dizer que o texto pode dizer mais alguma coisa ainda, sabe? Então, isso é muito importante. Isso a gente tem que desprender também na pesquisa. Ah, mas está corrigindo o meu texto, está ruim, não ficou bom. Não, aceita isso como crítica, uma crítica boa, que vai melhorar seu texto ainda. Isso é essencial, Sheila, que você falou, é verdade. A revisão, ela faz parte da escrita o tempo inteiro. E quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de ler seu texto e corrigir, eu acho que melhora. Bom, eu estou satisfeita. Se alguém tiver mais alguma pergunta, que precisar de mais alguma coisa, estou aqui à disposição de vocês. Se não, passo a palavra já para a Sheila de novo, que está conduzindo a aula. Alguém quer aproveitar e tirar alguma dúvida? Algum aspecto que a professora tenha falado, que tenha chamado a atenção e queira pedir algum acréscimo, assim, para falar um pouquinho mais, alguma coisa? Tá tudo bem? Foi claro? Foi claro, né, gente? A Raquel tem um jeito muito legal de falar, de uma forma carinhosa, né, de explicar as coisas. Deve ser a formação em literatura, viu? Obrigada, Sheila. Eu tento passar para todo mundo mesmo, assim. Eu fechei a câmera agora que a Milena resolveu mamar de novo, ela tá querendo mamar. Mas tô aqui à disposição de vocês. Eu só tenho a agradecer mesmo pela participação aí de eu estar participando dessa aula. Qualquer dúvida, eu vou entrar em contato com a professora Raquel, que ainda estou Me na procurem, parte... gente. Isso, eu vou colocar aqui para vocês na meu parte WhatsApp. final ainda do meu TCC. Isso, vou botar o número do WhatsApp aqui para vocês. Semana passada, meu WhatsApp foi clonado, então eu tive que mudar de número. Então, se alguém não tá me achando, não é porque eu bloqueei, não. Eu tô sem número do WhatsApp. Vou compartilhar aqui com vocês também. O meu e-mail também estou à disposição para eu poder ajudar, tá bom? Sheila, obrigada pelo convite. Que eu puder ajudar também estou à disposição. Contem aí comigo. Gente, Milena deu tchau aqui. então... Peraí, eu vou abrir para vocês verem.
Oh, coisa linda. Tchau, né, Milena? A gente vai liberar a mamãe, viu? Vai devolver ela só para você agora. Mamar, ela vai mamar, gente. Só vou pôr meu telefone aqui, o e-mail e já me despeço de vocês. Colo, né, amor? Agradecer, tá? Em nome de todos, a participação, a colaboração. Né? O pessoal de TCC foi apresentado formalmente, a professora Raquel, né? Mas acho que os meninos que estão na metodologia talvez ainda não saibam, né? A professora Raquel está com a gente na coordenação de TCC, né? Está aí desenvolvendo um trabalho sério, né? E cuidadoso, né? De apoio ao TCC, tá bom? Então, é mais uma pessoa, né? Para estar reforçando aí. Então, aquela coisa também que a Raquel falou, né? Nem só a Raquel, olha, vou colocar todo mundo aqui no oferecimento, né, digamos assim. Os professores do curso, né, eles são muito acessíveis, tá? Então, assim, aproveitem isso, né? Até hoje eu não sei, sabe, de um professor que tenha se negado a dar um apoio para um aluno que tivesse interessado realmente em aprender, né? Então, a Raquel está aqui, né, se dispondo, né, a tirar dúvidas, a dar mais dicas, né, a compartilhar o que ela sabe, né? Podem contar comigo também, né? Nem só na disciplina, né? Às vezes o aluno já terminou a disciplina, já terminou o curso, ele ainda manda alguma pergunta para a gente, manda mensagem, né? Querendo um apoio, alguma coisa. E não só nós duas, né? Eu vejo isso também nos outros professores. Então, é uma coisa, eu acho que, não sei, alguém que falou, não sei se foi a Francinete, uma de vocês falou assim, né, de não ter vergonha de perguntar, né, então é isso mesmo, né, a gente não nasce sabendo, né, e se a gente não buscar apoio, não buscar ler, não buscar pessoas que conhecem o assunto, que podem dar mais informações para a gente, dar direcionamento para a gente, fica muito mais difícil aprender, né, então assim, aproveitem, né, assim, tá na época mesmo de aprender, né, tô definindo o projeto, então, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso ler mais sobre esse tema, tô aqui na pesquisa, né, tô trabalhando já as questões do TCC, né, como que eu posso fazer, como que pode ficar melhor, pronto, tô aqui com o TCC terminado, né, mas eu quero fazer pós-graduação, né, então, vamos pensar para frente, né, sempre tem algo para a gente aprender, né, e sempre tem como a gente ir melhorando. Então é isso. Obrigada, Raquel, né, pela participação e devolvo para você se despedir e pode encerrar. Obrigada, gente. É isso que a Sheila falou. Toda pergunta é importante. Não tenham vergonha de perguntar. É um prazer estar com vocês nesse finalzinho de manhã aqui. E estamos à disposição. Obrigada, Sheila. Conte sempre comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Raquel. Professora Sheila, manda o material, tá? Na residência pedagógica. Eu vou compartilhar com a Sheila o material. Pode deixar. Você vai receber ele em mãos, tia Eva. Um bom almoço para todos, um bom restante de dia e final de semana, viu, gente?